tarde, pessoal. Meu nome é Luiz. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz das futuras pessoas que forem se inscrever no canal. Muito feliz por estar aqui na Ciesp Sul. Está sendo bem assessorado pelo Maicon, está nos ajudando. O nosso ilustre convidado do grupo UFO Gênesis vai estar se apresentando agora aí pra gente. Então, muito obrigado a todos. Bom, muito boa tarde, Samuel. Eu também estou muito feliz em poder participar desse seu projeto, desse primeiro episódio, assim, que podemos chamar, né? E estamos à disposição, né, para falar sobre esse tema aí tão controverso, né? Que é Controverso, a ufologia. polêmico. Exatamente, isso tudo. Justo pro primeiro episódio, mais polêmico. Exatamente. Porque é importante, né? É um Sim. assunto também extremamente importante que a gente precisa falar muito com profundidade, com seriedade, para poder desmistificar e também ajudar a chegar em algumas conclusões para acabar com esse dilema, né? De que há realmente algo estranho acontecendo no universo. Sim. Se apresenta pra gente como começou a história do senhor com ufologia, como foi o primeiro contato do senhor, como o senhor criou o canal, Bom, UFO Gênesis. Foi assim o- que eu achei o senhor. só um detalhe, não precisa me chamar de senhor, que eu já tenho uma idade, mas eu agradeço aí a distinção. Só que no que compete à minha experiência, né, foi há mais de 40 anos atrás, quando me deparei com a aparição de algumas luzes que causava bastante curiosidade. Eu sempre fui do Pico de Jaraguá, ali na região, do bairro de Pirituba. Então, tenho mais ou menos 47 anos que eu moro ali. E justamente ali no Pico de Jaraguá, de onde há franca evidência, franca ação dessas luzes há muitos anos, nesse período nós nos deparamos por vezes com luzes e elas foram me chamando cada vez mais a atenção, mesmo por onde quisesse ir, elas lá estavam. Então, a curiosidade foi a grande motivadora dessa busca, desse estudo. E aí, para poder participar de um grupo sério, que é o grupo UFO Gênesis, foi só um passo, né? Nós conheci o grupo UFO Gênesis, que teve sua fundação nos meados dos anos 90, pelo professor Renato Lourenço, que já partiu. Ele é autor do livro Os Causadores, né, lá na cidade de Piracicaba. E no ano de 2000, que eu vim a conhecer, nos aproximamos. O grupo UFO Gênesis, ele ficou em Piracicaba, uma fração do grupo, e em São Paulo eu fiquei encarregado de coordená-lo. E desde então, por conta dessa seriedade, porque o Grupo UFO Gênesis já tinha um método de pesquisa, já tinha uma equipe já treinada para lidar com esse tipo de assunto, de uma forma estritamente científica, né? E isso me apaixonou muito, justamente por essa metodologia, né? Então nós carregamos isso até hoje. Os assuntos, eles estão aí e, na verdade, não somos nós quem perseguimos os assuntos, são os assuntos que nos perseguem de tamanha quantidade, né? E já nos deparamos com coisas assim que, se for contar, realmente nós vamos ser taxados de loucos, né? Porque são coisas que só aparecem, só acontecem, são só contadas em filmes de ficção, Sim. né? E isso, quando nós também nos deparamos com o fato de que as pessoas demais, a população em si, a grande massa, não aceita esse tema, não entende, não quer entender, aí que nós ficamos mais ainda motivados de estudar e desenvolver, porque é uma coisa completamente óbvia, por demais simples, né? E a única coisa complexa que tem é só a capacidade de aceitar os fatos da sociedade humana. Só isso.
E é por isso que nós estamos, como eu disse, imbuídos nessa pesquisa até hoje. Galera, só pra dar um feedback. Como eu conheci o Clóvis? Um dia, estava eu voltando da saca, sentei com um colega meu na calçada, e do nada ele apontou pro céu. Ele é testemunha. Talvez no futuro próximo eu apresente pro senhor. Pra você. Isso, obrigado. Pra você. Aí ele apontou pro céu, no sentido do Jaraguá, e falou: você não vai acreditar. Eu falei: que foi, mano? Ele: você não vai acreditar. Eu falei: pode falar, mano. Aí ele apontou um negócio dourado e um outro vermelho, se movendo de forma desconexa. Não sei se um tava atacando o outro, se eles estavam se movendo de forma sincronizada. Sumiu. Aí o que aconteceu? Comecei a ficar pirado com isso. Comecei a pesquisar. Eu era cético referente a isso. Aí comecei a pesquisar no YouTube. OVNI no Jaraguá. Aí achei o canal do Clóvis. Maratonei todos os vídeos. Aí achei o WhatsApp, acho que foi num grupo do Facebook parado. Isso. Aí chamei ele, acho que de começo ele ficou meio receoso comigo, não me conhecia e tal. Aí começamos a criar um vínculo de conversa. E eu comecei a olhar mais para o céu. Coisas que eu reparei que as pessoas não fazem. Eu comecei a reparar mais pro céu. E na área ali de Pirituba, inclusive nós somos o Geek Pirituba, se inscreve no canal. Eu comecei a reparar coisas estranhas de vez em quando. Sem explicação. E próximo da região do Jaraguá. Passando de carro, outra vez eu vi umas coisas que eu não sei explicar. E eu pesquisei que na área ali do Jaraguá, há tempos atrás, tinha ouro. Não sei se... Não, tem muito. Inclusive, lá existem registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, 3 minas de ouro. E sítios arqueológicos, no total, né, que essas minas também estão imbuídas no sistema arqueológico, nós temos sítios, outros 2 sítios, então são 5, na verdade, se formos contabilizar, no redor do pico. E a extração de ouro era por aluvião, né? Porque eles conduziam a água do riacho, peneiravam aquela areia e extraíam o ouro. Por isso que era de aluvião. Existe até hoje as pias de mineração lá. E existem os túneis, que você conhece essa história, deve conhecer, pelo menos, de mineração fechados, vedados, lá no pico, assim como também existe lá em Araçariguama. E de Itapecerica da Serra até o Pico do Jaraguá, segundo um professor da USP, se eu não me engano, ele é perito em gemologia, a especialidade eu não vou lembrar, mas ele atesta que essa região é o Peaberu brasileiro e também a primeira região extrativista de ouro do Brasil. Então, ainda tem ouro lá. Olha, segundo o diretor do Instituto Florestal, que coordenava o parque, ele nos contou certa vez que ele disse que com equipamentos americanos, através de satélite. Não sei se de satélite é possível fazer essa detecção, né? Mas de algum modo, ele disse que existe ainda ouro, só que a extração não é possível por causa da viabilidade econômica. Vai se gastar muito para extrair e o que vai se retirar não vai compensar. Vai haver déficit, né? Você vai dever do trabalho que você vai executar. Então, existe ouro ali e em tantas outras regiões no derredor. Inclusive, eu fui testemunha de alguns anos atrás, estamos na casa aí dos 30 anos atrás, mais ou menos, que a Polícia Federal fez uma operação grande ali no parque estadual, porque havia um minerador que descobriu e estava fazendo extração de ouro ali através de um dos riachos.
ele foi descoberto porque ele começou a usar mercúrio, e o mercúrio começou, ele inadvertidamente usou mercúrio, o mercúrio foi escorrendo pelo riacho e a população denunciou o mercúrio no riacho, e logo levantou as suspeitas das autoridades que acionaram a Polícia Federal, porque é uma região, como é uma terra indígena, a Polícia Federal é responsável por aquele espaço, né? Então, houve uma ação com helicóptero, viaturas da Polícia Federal para pegar em flagrante esse rapaz, né? Foi até um fato muito peculiar, porque na região onde nós estávamos, nós assistimos helicópteros da Polícia Federal com os policiais descendo de rapel na mata para pegar o rapaz, e depois isso nunca mais esteve mais em evidência, né? Ninguém mais foi pego nesse sentido. Inclusive, na aldeia indígena que existe lá, a primeira aldeia, existia uma placa ali na margem da estrada turística de Jaraguá, ali na Vila Clarice, na a aldeia do cacique Jurandir, a placa Tanque de Ouro. Existia uma referência, né, proibida a entrada, Tanque de Ouro, a placa não existe mais. Para você ver que existe uma relação muito grande entre esses objetos, né, e o ouro. Quer dizer, a relação está porque conta-se, né, que esse material que nós estamos comentando, ele é muito comum no universo e ele é muito hábil para questões científicas, e por isso que essas criaturas, essas civilizações utilizam e tem muito interesse sobre esse metal, né? Já dizia o próprio Zacarias Sitchin em sua obra 12º Planeta. Na ida sua lá no Jaraguá, você constatou alguma coisa? Muitas vezes, foram inúmeras, de todos os aspectos. Você fala de maneira geral? De maneira nave, geral. Criatura. Pedaço de Não, nave. Não, visualizou alguma coisa? Eu já assisti a queda, a derrubada e a queda da nave, uma nave mesmo, NAVE, nave extraterrestre, na torre. Isso foi em meados de 2005. Vi por 2 vezes criaturas, três vezes, né? Luzes se fala, né? A evolução de luz, tanto de dia quanto de noite. A última vez tem um ano e meio. Nós estávamos durante o dia lá na torre mesmo, né? E nós estávamos fazendo uma gravação daquela região ali, a Vista Verde, Vila Clarice, Jardim Monte Alegre, Simes. E daquela região, a baixa altitude, começou a vir em nossa direção uma luz amarela, em plena luz do dia, ensolarado. E essa luz, ela veio, né? Até imaginei que pudesse ser um helicóptero. Normalmente, nesse horário, a luz seria branca do helicóptero, mas a luz era amarela, né? E essa luz, quando ela chegou próximo ali de onde nós estávamos, que era na altura ali do Vista Verde, aquele condomínio que existe, quem mora na região conhece, ela simplesmente apagou. Era uma luz muito grande. E isso nos deixou assim atônitos, porque as luzes das aeronaves que estavam transitando ali, ou melhor, as aeronaves que estavam transitando ali, elas estavam em outra posição e em uma outra altitude, até os próprios helicópteros. Esse é um dos pequenos aí e raros registros, mas os registros que a gente mais faz é à noite. É aquela famosa luz vermelha, com a luz flamejante, parece uma tocha, né? E isso é bastante recorrente. Outra coisa também que nós descobrimos, e está no nosso perfil no TikTok, eu não sei se você chegou a ver, quando nós filmamos uma porta desenhada no Morro do Pico do Jaraguá. Na verdade, no Morro do Pico do Papagaio, né? O Pico de Jaraguá é a torre maior. A torre menor onde está, ou melhor, a montanha menor onde está a torre da TV Cultura, chama-se Pico do Papagaio. E ali tem um penhasco, né? Na parte posterior.
penhasco é inteiro de pedra, de rocha, né? Ele parece uma rocha cortada, né? É tão significativo. E no primeiro momento nós fomos lá ao encontro dos destroços daquela nave que eu contei em 2005. Em 2005 nós não fomos autorizados a ir no momento em que, porque o parque é fechado à noite, depois das 5 não pode mais entrar no parque. Inclusive é bom se ressaltar que o parque é guarnecido por guardas armados. Você sabe disso. Então é proibido entrar, e tem um posto da polícia militar lá em cima, que guarda a torre de retransmissão de operações aí da polícia militar. Então quando caiu essa nave à noite, nós não pudemos ir lá. Porém, os bombeiros foram lá atender a esse fato, porque houve uma explosão, houve um incêndio. Como eu sou radioamador, eu copiava na época. Hoje não pode mais, porque o aparelho é diferente. Na época era analógico, você podia copiar as transmissões do Corpo de Bombeiro, e hoje é digital, né? Você precisa ter um rádio cadastrado na repetidora para você poder ouvir. Eu não tenho esse rádio ainda, que é o D-Star. E na época eu usava o analógico, que era autorizado. E eu copiei os postos de bombeiros acionando 15 viaturas do Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio na Torre do Pico naquele momento por conta da queda do objeto. É lógico que no rádio eles não reportaram que o incêndio foi por causa de uma nave abatida após um combate ali por outras duas naves naquele local. Nós fomos no outro dia, mas no outro dia não havia mais nada. Absolutamente nada, só o mato queimado. E o local onde houve o abarroamento, onde o objeto caiu, foi bloqueado o acesso. Não pode acessar a pé, não pode usar equipamento de mineração em qualquer lugar do parque, e não pode usar drone. É totalmente proibido, né? E qualquer uma dessas infringências aqui, você está punido pela lei ambiental. E há casos inafiançáveis. Ou, na pior das hipóteses, há uma prisão com com uma custa muito alta. Mas agora recentemente, quando o parque foi oficializado como terra indígena, ela já era terra indígena, mas ele foi ampliada a área, né, o perímetro da terra indígena, e o perímetro alcançou aquele local da queda. Eu pedi autorização para a cacique da região, com autorização da cacique e na presença de 2 indígenas, eu fui até próximo do local da queda, porque o acesso exato é na área do parque, não pode ir, mas existe um acesso na parte de baixo, porque o objeto atingiu na parte de cima do morro, bem no pé da torre da TV Cultura. Inclusive fez um dente no local lá. Antes, nesse local, você podia passar, o pessoal ia fumar uns negocinhos lá do torre, né? E começou a cair muita gente lá de cima, até por isso que bloquearam o acesso, mas também, mesmo assim, a gente, se não tivesse essa complexidade toda, até poderíamos chegar um pouco perto. Mas nesse local onde o pessoal passava, com um binóculo, nós constatamos que existe um dente lá, está faltando um pedaço. Como se realmente alguma coisa acertou ali e danificou aquela passagem. E na parte de baixo desse morro, onde nós fomos para tentar verificar alguma coisa, nós depois analisando as filmagens do local, porque só deu para fazer a filmagem, não usamos equipamento nenhum de detecção, porque é proibido. Nós não queríamos ser pego dentro da mata, mesmo na área indígena, com um equipamento porque a legislação ambiental ela é do mesmo nível da legislação que protege a relação indígena, né? Então, nós tiramos só fotos. E nessas fotos, depois nós detectamos uma porta eximiamente desenhada, perfeitamente desenhada ali, de mais ou menos uns 6 ou 7 metros de altura, por uns 8 de comprimento. Bem parecido com aquelas histórias de ficção, onde a montanha abre, o objeto entra e fecha a porta. Nós temos um caso assim no Paraná e um caso em Goiás. Os objetos que entram na montanha, a pessoa fala, como é que entra na montanha? Porque tem uma porta que abre e fecha. Tem a foto? A foto eu tenho, foto e vídeo dessa porta. E
começamos a entender por que, e naquele momento que o objeto, naquela época, no ano de 2005, e depois de sofrer uma perseguição nos céus, nós assistimos essa perseguição, e depois dele ser atingido e cair, por que que ele foi para aquela direção, pra direção da montanha? Ele estava tentando fugir, tentando se esconder. Como aconteceu essa história aí do objeto na torre do Pico de Jaraguá? Eu fui chamado pelos vizinhos porque eles viram um grupo de luzes se movimentando. E eu saí na rua e estava lá 10 vizinhos e apontando para o Pico do Jaraguá, dizendo: olha lá as luzes. O que eram as luzes? 3 bolas flamejantes de fogo, como se fosse de fogo, 2 no encalço de uma terceira, perseguindo, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Até que num dado momento, essa luz que estava sendo perseguida, ela foi na direção da torre do Pico de Jaraguá, numa descida, e as 2 que perseguiram, de repente fizeram uma guinada à esquerda e foram em sentido oeste, sentido Santana de Parnaíba. Aí eu não vi, nós não vimos disparo, barulho, nada. Mas essa que estava descendo, ela foi, só que ela atingiu a torre e explodiu. Houve uma coluna de fogo, um cogumelo de fogo da altura da torre. A torre tem mais ou menos o conjunto da torre, base uns 30 metros de altura. Esse cogumelo teve essa altura. Não houve barulho nem onda de choque. Mas a coluna de fogo estava lá. E houve um incêndio, aí veio a história dos bombeiros. E nós ficamos, né? Puxa, temos que ir lá, mas estávamos proibidos de acessar. Mas ficou evidenciado que ali estaria alguma prova, né? Algum resquício. E quando nós fomos lá no outro dia, não tinha nada, né? A mesma coisa que aconteceu em Caieiras. O objeto caiu, teve várias testemunhas, viu? Nós estivemos lá, vários pesquisadores estiveram, entrevistaram os moradores. Os moradores contaram que o objeto abarroou ao solo, fez um estrondo tremendo, ele causou uma espécie de tremor por alguns segundos, como se fosse 40 segundos, quase um minuto, tremendo, né? É como se ele estivesse cavando o chão, e os moradores pensavam que estavam ruindo as rochas da montanha onde ele caiu, né? Só que aí veio aqueles helicópteros, veio o exército, todo mundo tem esses vídeos, né? Esses filmes. Só que no local nada foi visto. E só temos relatos. Foi 2 meninos, né? Então, aí nesse caso de Caieiras, que foi em 2022, 16 de junho de 13, eu não lembro se foi 13, foi 13 de junho de 2022. Esses garotos, eles moram na rua que dá acesso, é uma rua sem saída, que dá acesso a esse morro, uma rua muito íngreme, mas extremamente íngreme, quase 70 graus, é uma coisa absurda. E eles, quando ouviram o barulho, porque eles já estão habituados com aquela região, eles já... Subiram correndo. O pai deles disse: olha, é normal, meus filhos sempre estão ali brincando, eles não têm medo. Era 7 horas da noite, eles não tiveram medo, não pensaram 2 vezes. Eles escutaram o estrondo, pensaram: caiu alguma coisa, um avião, qualquer coisa. Eles foram lá para ver ou tentar ajudar. Saíram correndo, chegaram lá no ponto que eles mostraram. É um caminho bem mais íngreme. E quando chegaram no topo desse morro, eles foram em direção ao ponto onde estava exalando a fumaça da queda, né? Que inclusive essa fumaça foi testemunhada por outras tantas pessoas, os moradores todos daquele bairro. Eles de repente pararam, assustados, porque eles viram 2 seres a 30 centímetros do solo, flutuando. E um desses seres, ele contou que existia como se fossem tatuagens no corpo. Ele falou que algumas pessoas disseram que a pessoa a quem eles viram, eles citaram que usava tatuagem. Mas a pessoa tinha manchas no corpo como se fossem tatuagens. Era nós analisando mais ou menos, eu mostrei para eles a imagem de um reptiliano. Existe inclusive algo parecido com aquelas tartarugas marinhas, mini tartarugas verdes pequenas. Elas têm umas manchas, umas faixas verdes no corpo e na face,
sei se você já notou. E eles viram isso, viram umas faixas verdes, umas coisas demarcadas no corpo dele numa vestimenta colante. E o outro rapaz, o outro ser, se eu muito não me engano, ele estava com uma espécie de sobretudo, né? Uma roupa grande que cobria todo o corpo e tinha a orelha pontuda e a face totalmente branca, como se fosse uma folha de sulfite, né? Eles imediatamente não tiveram, não olharam mais nada, não perguntaram quem eram você, pediram RG, ou falaram se moram muito tempo lá. Ou fizeram o que qualquer um faria, né? Meia volta e saíram disparados da carreira para casa, né? E contaram para os pais não acreditaram. Chegou o corpo de bombeiros, avisaram os bombeiros subiram até lá, não localizaram nada. Os helicópteros lá, cerca de 2 helicópteros, fizeram uma sondagem por lá, isso aí tem filmes em toda a internet, não localizaram nada, mas as histórias de que esses seres foram vistos na região, de que homens usando o uniforme preto, que é os famosos kid pretos, né, da batalhão de comandos, estiveram por lá com viaturas, depois foram resgatados com helicóptero, fecharam ruas, alguns casos, algumas pessoas disseram que eles ameaçaram as pessoas para que não contassem nada. Isso tem aos montes. Se você for em Caieiras, boa parte dos moradores, principalmente aqueles dessa região, desse bairro, tem relatos parecidos, tem alguma peça desse quebra-cabeça. Então, aquela região, voltando para o Jaraguá, o Pico de Jaraguá, aquela região é uma região muito rica de evidências. E, mais uma vez, a relação com o ouro, com o metal precioso, está aí existente por conta do que já falam alguns cientistas e alguns pesquisadores do nosso segmento. Cientistas, repito, como Zacarias Sitchin, que é um UFO arqueólogo, é autor de vários livros do segmento, e livros baseados em pesquisa científica, né? Tudo que ele fala, ele comprova. Agora, toda a Serra da Cantareira, inclusive Serra do Mar, o que quer que seja, onde tenha algum metal, onde tenha condições de se formar, de ter uma base ou um local de interesse deles, ali obviamente estarão, né? E isso é uma coisa que não deveria soar estranhamente para quem ouve. Você mesmo já fez vários registros. Você está até cansado de fazer registro a esse respeito, né? Vou falar que eu sou código 13, que eu sou doido já. Eu comento, as pessoas mostro. Então, ainda no Pico de Jaraguá, eu testemunhei também por volta de 7 horas da noite, a baixa altitude, 7 grupos, 7 trios de luzes vermelhas como essa que eu contei, que derrubaram uma terceira lá no Pico de Jaraguá. Estão trafegando em baixa altitude do pico, sentido do Pico de Jaraguá, sentido Zona Leste. Por onde eles passaram, que é o nosso bairro, eles não estariam mais do que 150 metros de altitude. Estavam praticamente na linha do solo, né? Para aviação, inclusive para aviação, 150 metros de altitude não existe para tráfego seguro. É proibido, né? Não existe esse tipo de... E muito menos balões, né? Eu estou falando naquele período que antecede o ano de 2005, onde pouco existia ou se falava de drones, inclusive. Hoje, Sim. se você vê um conjunto de luzes, o pessoal vai falar, é drone. Mas 2003, 2002, quando esse fato mais ou menos aconteceu, não tinha isso. Malemar nós usávamos o celular, né? Então, são coisas, pelo menos para nós que testemunhamos, para você também que testemunhou, são coisas e fatos inequívocos, que não tem do que duvidar. E nós vimos, né? Agora, o que a gente fica muito triste é as pessoas que veem, mas não querem crer. Simplesmente isso, não querem aceitar. O estranho não é nada disso, porque isso faz parte da natureza cósmica. Isso existe, os seres, as civilizações,
há nem milhões, há bilhões de anos antes mesmo da gente existir. Faz parte da natureza cósmica. Nós somos muito arrogantes em dizer que esse universo é impensável em termos de métrica, né? Não dá para medir o universo, né? Foi feito só para nós, Certeza. né? E nós somos os escolhidos por Deus, Absolutos. os absolutos, os plenos. Quer dizer que não existe mais nada, não existe nem as bactérias, nem os vermes, nem os animais. É só nós. Não existem nem energia. Nós somos assim tão arrogantes que acho que no conceito desse arrogante que somos nós, nada mais existe além de nós. Agora, a bem da verdade, de acordo com, pelo menos com a nossa vivência, a vivência de outros colegas, outros amigos, que fazem até contato, que veem, que registram, que mostram esses registros, que comprovam, o universo, ele é muito grande. O universo, ele tem milhões de civilizações, né? E nós fatalmente vamos nos deparar com elas, estando preparados ou não. Quantas histórias você ouve da região de Minas Gerais, por exemplo, no sul de Minas, tantas histórias, pessoas que à noite trafegam em regiões escuras, né, aquelas estradas de terra, e de repente são levadas, são tomadas ou paradas por luzes ou criaturas. Tem um monte de histórias, um monte. No interior do estado do Ceará, quantas histórias existem, quantas testemunhas? Será que existem loucos unidos em Minas Gerais com os loucos do Ceará e a Bahia, na região da Chapada, cidade de Mucugê? Tantos e tantos relatos nesse sentido existem. Será que existe um conluio, né, de loucos desconhecidos que se unem para criar histórias parecidas para poder convencer só nós, os ufólogos, a crer em civilizações, criaturas, a revelia de todas as demais outras pessoas, a troco do quê? Né? Então, nós precisamos estudar mais a fundo esses fatos, essas coisas, para descobrir definitivamente o que cada civilização, porque são várias, o que cada civilização que nos visita quer, ou faz, ou pretende fazer. Nós tivemos militares como o Coronel Iranger Holanda, que você deve conhecer, sobre o caso que ficou conhecido como o fenômeno chupa-chupa, um nome um pouco esdrúxulo, mas chupa-chupa porque uma luz vermelha tirava sangue. Olha que coisa! Tirava sangue, uma luz que tirava sangue das pessoas lá na cidade de Colares, a ilha de Colares, lá no Pará, em 1977. Ele, então, capitão da aeronáutica, e depois, quando se reformou como coronel, veio à mídia contar essa história. Ele investigou esse fato. Então, isso tudo é mentira, isso tudo é loucura. Você conheceu a história de Colares? Sim. A história do Iranger? Ele mostrou no vídeo o braço dele implantado, com um implante, quer dizer. E uma haste implantada. Ele falou, eu acordei com isso aqui no meu braço. Ele apertava um ponto do... Tá no vídeo, você coloca no YouTube agora, nesse momento você vai assistir esse vídeo ele declarando isso. Ele apertava uma extremidade do braço, a outra ponta levantava. Levantava. Ele tinha uma haste implantada no braço dele, ele não sabe como foi parar ali. E fora outros casos. Sabe o que ele contou também? Ele contou que ele levou repórteres do jornal O Pará, O Pará, dentro da viatura dele, subiram no morro, na hora determinada em que os seres apareciam. Sabe o que aconteceu? É relatado por ele, um oficial da aeronáutica. Curioso que depois ele foi morto, né? Como dizem as pessoas, ele foi mortado, né? Depois que contou isso. A aeronave, a espaçonave, né? Apareceu, era horário, não sei se era durante o dia ou no final do dia, apareceu em cima do carro. E sabe o que aconteceu depois? Segundo ele, esta aeronave desmaterializou o teto do carro. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Você ouviu bem o que eu falei? Imaginar. Consigo. Estar no local.
com repórteres dentro da viatura. O teto da viatura se desmaterializou. O que é desmaterializar? Sumir. Ele ficou translúcido, desapareceu. As pessoas puderam ver através do teto do carro e eles fotografaram a espaçonave. E o fenômeno do chupa-chupa, quando essas luzes vermelhas, igual essa que apareceu para a viatura com os repórteres, aparecia, ela desmaterializava a telha das casas das moradoras vítimas. Inclusive, esse relato tá na TV, foi convertido em um pequeno documentário. Tem essa declaração, esse documentário do próprio Uranger declarando isso. Que as mulheres, as vítimas, contavam que as telhas da casa começavam a ficar vermelhas, depois translúcidas, desapareciam e elas viam a nave em cima, aquela luz vermelha. E da luz vermelha vinha um filete de luz vermelha, atingia o seio delas e extraía, sem dor, o sangue. Muitos disseram que era um ataque para matar as mulheres, mas o Uranger contou. As naves, talvez, elas estavam só fazendo uma experiência para saber. Eles tiravam só 200 ml de sangue, justamente para não causar a morte da vítima. Se é que pode chamar de vítima, mas da pessoa que estava interagindo. Eles faziam uma análise naquele sangue para ver se aquele sangue, num contato futuro, poderia causar algum mal a eles, ou o sangue deles, ou a bactéria que eles carregam, ou o que quer que seja que está no corpo deles, pudesse causar a nós. Então era uma análise. Eles coletaram uma amostra de um grupo de pessoas sem autorização delas, eu confesso, né? Mas extraíram e foram fazer essa análise. Depois disso não fizeram mais nada. Muitas pessoas disseram que eles estavam querendo matar as pessoas, que eles tiravam sangue. Então, eles estavam tentando matar a população? Não, eles estavam fazendo uma experiência, né? Ele também contou de um caçador. Bom, tem muita história. Muita que vai fazer Spielberg ficar muito interessado no papo, porque é muita ficção. Parece ficção, muita coisa próxima da ficção, mas não é ficção. É a mais real e restrita realidade. E na sua opinião? A minha opinião é que todos são ruins. Até eu encontrar um bonzinho. Porque o que eles fazem com os gado? Eles vêm aqui, pega as pessoas, some, aparece com a pessoa não some. Mas eu vou provar para você, cientificamente, agora, nesse momento, que existe alguns que são bons. Pode provar? Claro. Você está vivo? Tô. Está provado, então. Existem os bons. Se todos fossem ruins, nós não estaríamos aqui. Você concorda que existe uma raça chamada Draco e outra reptiliana? Já ouviu falar? Já. Eu não duvido. Eles são uma evolução do réptil, que andava de 4 patas, uma determinada espécie, lá nos primórdios. E essa facção, digamos, dos répteis, alcançaram essa evolução um pouco mais avançada que a gente, com capacidades maiores, proporção não só psíquica, científica, mas física também maior que a nossa. Eles se alimentam de carne, nós somos de carne, nós podíamos ser apenas um açougue espacial para eles. No entanto, nós, como espécime animal, humana, nós somos animais. Não somos brilhantes, maravilhosos, deuses superiores. Nós podemos ser deuses no futuro, né? Não deuses, mas ter a mesma capacidade próxima, como já se aventou comentar na Bíblia, mas por enquanto nós somos apenas animais. Aprendizes. Nós nos multiplicamos desenfreadamente sem nenhum predador, apesar de existir predador a rodo. Existe onça, inclusive uma acabou matando um senhor lá no Mato Grosso há tempos atrás. Mas predador mais poderoso que ela, não temos. Que nos caçam, que nos depredam, não existe. Mas com tanta gente... poderia ter. Com tanta gente no mundo, será que eles não fazem um... Por que não proliferou por que a proliferação não acontece de igual tamanho com os crocodilos, com as onças, com os outros répteis, com cobras gigantes? Se elas se multiplicassem a mesma quantidade que nós estaríamos perdidos. Pessoal, uma sucuri para cada 2
seres humanos, como mais o crocodilo, mais uma etc, etc, etc. Com asa ainda. Entendeu? Então, nós já vivemos situações de N doenças e conflitos, como a própria pandemia, outras doenças trágicas anteriores, e não conseguiram destruir totalmente nossa espécie. Nossa espécie se multiplica cada vez mais. E até tem uma peculiaridade muito grande. Nos anos 70, a TV Globo, ela falava muito, diariamente. Eu lembro, porque eu era jovem naquela época, e existia uma preocupação na camada de ozônio, que a cada dia a camada de ozônio ia ampliando. Olha, o buraco na camada de ozônio está se ampliando por causa da população, a poluição dos veículos. Nós vamos chegar agora num patamar que não vai existir mais oxigênio, e a radiação solar vai nos derreter. Que o ozônio impede todos esses males, né? E, no entanto, nós estamos aqui em 2025, 35, mais de 30 anos passaram disso, e a camada de ozônio foi esquecida. O buraco não aumentou, parou de crescer. Por quê? Como que pode? Porque se em 70 estava essa preocupação e estava crescendo a cada dia, hoje era para não ter mais a camada de ozônio, nós estamos realmente à mercê da radiação solar, da deficiência de oxigênio, etc. Alguém fez alguma coisa. Será que foi o ser humano? O caso de Tunguska, você lembra na Rússia? Já ouviu falar desse caso? Não. Nós, inclusive esse caso foi motivo de uma palestra de um cientista, que agora me foge o nome dele. Ele falou com muita precisão sobre o que aconteceu. Nós íamos ser atingidos por alguma coisa gigantesca que iria causar um dano, como se nós fôssemos atingidos por um meteoro gigantesco, que esse meteoro ia realmente causar um dano igual dos dinossauros. E algo, do nada, de repente, porque na época em que isso aconteceu, nós não tínhamos tanta tecnologia como hoje para poder prever a chegada de um astro desse tamanho. Um astro, o que é que seja. E, de repente, esse astro, que era gigante, um monstro, se transformou em pequenos fragmentos e atingiu a Sibéria, na região de Tunguska. Mas, mesmo assim, causou um dano terrível, porque causou crateras lá gigantescas. Imagina se ele não fosse fragmentado. E o que se diz, o que se relata na época é que de 3 pontos da Terra saíram como raios e atingiram esse objeto, fragmentando ele. Dele restou ainda esses outros 3 grandes fragmentos que acabaram por atingir a Terra, mas não causaram o dano que inicialmente ia ser causado. Mas será que nós tínhamos essa capacidade de fazer isso naquela época? Existem outros tantos fatos, existem. Aí é uma teoria, porque nós não vamos poder provar. Mas você lembra de Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev foi o último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes nós tínhamos antes do fim da Guerra Fria. A Guerra Fria você já ouviu falar, sabe do que se trata, né? O confronto dos Estados Unidos e a Rússia, a antiga Rússia, que era a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que a cada dia nós dizíamos, olha, a briga aumentou, hoje vai acontecer, alguém vai causar a guerra nuclear, e a guerra vai acontecer, a guerra vai acontecer, a guerra vai acontecer. Não fosse Mikhail Gorbachev se render e aceitar a destruição da das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Terceira Guerra Mundial iria acontecer, porque o consciente coletivo queria isso. Era tão pungente isso nas mídias que a gente fala, a qualquer momento vai explodir essa guerra. O que se conta é que, inclusive, Mikhail Gorbachev é conhecido como o homem que tem um mapa mundi na cabeça. Ele é careca, tem uma mancha na careca, parecia o mapa da antiga União Soviética. Alguns contratados dizem que ele fez uma negociação com a Federação Intergaláctica. Federação, você já ouviu falar? Sentou a bordo dessa nave da Federação e discutiu essa rendição para poder evitar que ocorresse a Terceira Guerra Mundial, porque os americanos já estavam
na iminência D. Né? É o único fato que não é científico, é apenas uma teoria, mas que explica o porquê a União Soviética aceitou se render. Se ela tinha a bomba nuclear, e os americanos também tinham, eles podiam se degladiar. Um podia disparar no outro e acabava por ali, mas houve um aceite por parte do lado comunista, né, do Mikhail Gorbachev, para se render, e aconteceu o que aconteceu. E é uma coisa assim tão interessante, porque você vê que a União Soviética se rendeu, foi destruída totalmente, né, porque entrou num colapso econômico gigantesco, mas hoje se levantou novamente em uma potência tanto quanto antes, né? É um mistério bastante grande, mas eu estou citando apenas alguns exemplos, porque são vários outros. Na linha científica, o desenvolvimento científico que nós tivemos nos últimos 50 anos, por exemplo, poxa, de onde veio isso? Se nós passamos pelo menos 5.000 anos sem tecnologia alguma, só com carroça e vela, de repente nos últimos milênios nós descobrimos a eletricidade, e de repente, dos 50 anos para cá, nós estamos usando tablet e estamos indo até para Marte já, e queremos colonizar até outros planetas fora de Marte, além Lua, né? Já tem projeto de chegar no Sol, um absurdo. Já tem espaçonave enviada para minerar meteoro na nossa época. Como nós conseguimos? Antigamente nós tínhamos a válvula, aquela válvula das TVs gigantes, os rádios, funcionavam a válvula, que era como se fosse uma lâmpada incandescente. Você já ouviu falar de válvula? Eu falo que você é jovem, né? 30 anos, né? 30 anos. Talvez não tenha vivido isso. E de repente nós passamos pro chip, pro diodo. De algo incandescente desse tamanho para algo desse tamanho. Do nada, de um período para o outro. Isso tudo aconteceu após a queda daquela nave em 1951 lá nos Estados Unidos, no deserto do Novo México. Após a queda daquela espaçonave, tudo isso aconteceu. Passamos da válvula para o diodo, chegamos no celular, chegamos no tablet, fizemos tudo que estava naquele filme Star Trek, nós fazemos. Ainda não chegamos no teletransporte, aquele para voltar no passado, ir para frente, etc. Mas no livro Cavalo de... Outra história, o livro Cavalo de Troia é outra história grande. Esse é top. Eu estive com o cidadão que disse para nós que passou todas as informações, não ele, né, mas ele conduziu o JJ Benítez ao local onde ele recolheu todas as informações que estão no livro. O livro ele enfeitou muita coisa, por isso que tem 9 capítulos, mais de 9, né? 8º ou 9º, ou está no 9º capítulo. Porque a quantidade de informações que JJ Benítez colheu foi fascinante. Essa pessoa, eu estive com ela há alguns anos, foi o Sisto Paz Wells, fundador do grupo Rama. Já ouviu falar? Rama, lá do Peru. Era Sisto Paz e Carlos Wells. E o pai dele, lá no Peru, eles são pesquisadores, são ufólogos. Essa é uma história longa também. Eu não canso de contar porque ela é muito coerente. O Paz Wells veio para o Brasil para poder fazer uma apresentação das pesquisas deles que ele olhei. Eu tô avançando, não sei se você tem alguma pergunta. Eu tô falando, às vezes, tô te atrapalhando. Fica tranquilo, mete bala. As perguntas eu tô tentando. Vou lembrar, depois eu vou perguntar. Fica tranquilo. Fica de olho aí no tempo que a gente vai extrapolar aqui, se deixar eu falar. Quando o Sisto me contou, eu comecei a juntar as peças. Porque ele disse, olha, nós fazíamos há muito tempo pesquisas, fazemos contato com seres extraterrestres que acessavam a nossa dimensão, o nosso planeta, através de um portal que eles chamam de Sendra. Sendra. Num deserto lá no Peru. Deve ser um salário, eu não conheço
Sendra é a abreviação de alguma coisa? Então, Sendra é o nome que ele dá porque ele é espanhol, né? Espanhol não, ele é hispânico, né? E para nós é portal, para eles é Sendra, né? Então, esses seres abriam um portal, apareciam, falavam com eles. Eles já, segundo ele, já entrou nesse portal. Mas onde está o X da questão? Ele me contou que essas criaturas que faziam contato com ele disseram: olha, nós temos muitas coisas importantes para informar para a humanidade. E você, Sisto, tem uma missão a partir de agora. Vá em todas as emissoras e todas as empresas jornalísticas que você puder, do mundo inteiro, convoque-as todas aqui para o Peru, tal dia e tal hora. Eles vão vir aqui, nós vamos aparecer para eles, vão passar todas as informações que eles quiserem. Nós vamos levá-los no portal, eles vão acessar todas as nossas informações. Primeiro, eles vão saber que nós existimos. Segundo, vão saber o que queremos, de onde viemos e o que queremos com o planeta. E vamos responder todas as perguntas que eles fizerem. E mostrar tudo que eles quiserem ver também. Sisto fez isso. Ele telefonou, mandou carta, telegrama, o que ele pôde, para tudo quanto é empresa. Segundo ele, o que ele podia, né? Ele não conseguia 100% das empresas, mas ele mandou para a Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Espanha. Ele chamou muitos daqui da América do Sul. E segundo ele, apenas uma empresa jornalística respondeu, que foi da Espanha. E essa empresa jornalística mandou um repórter para verificar que loucura é essa. Mandou JJ Benítez. JJ Benítez é um jornalista. JJ Benítez foi o único enviado. JJ Benítez nunca foi ufólogo. Ele veio para cobrir a matéria, pelo menos, na pior das hipóteses, fazer uma matéria sobre um louco que diz que tem contato com seres extraterrestres. Mas qual não foi a surpresa de JJ Benítez quando Sisto o recebeu e disse: olha, então tá bom, o senhor chegou aqui, muito bem. Tal dia nós vamos lá no deserto, que é quando as naves vão vir para o senhor poder falar com ela. Independente de vir uma multidão de jornalistas ou um jornalista, eles vão cumprir a promessa deles. E cumpriram? Exatamente. No dia marcado, JJ foi com... O Sisto levou o JJ lá no deserto. Na hora marcada, precisa, apareceu o portal. Abriu um portal. O portal é uma ponte de luz, foi ampliando, e se tornou um grande globo. Dali apareceram as criaturas, que são humanoides, como a gente, só não tem cabelo. Segundo o que eu me lembro, né, do que ele contou. E o JJ, lógico, como qualquer outra pessoa, ficou petrificado, né? Mas depois de um tempo, o Sisto já orientando, você não se assusta, que eles são da federação, são de paz, estão aqui para passar as informações que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, só fique calmo, não se preocupe. Depois de passado o susto, quando ele começou a respirar novamente, ele então entrou naquele ambiente, né? E ouviu os seres, pôde conversar, notou que podia conversar e a coisa se ampliou, né? Ele diz que, segundo o Cícero, foi uma semana inteira de informações, porque os seres passavam as informações para ele e depois prometiam voltar. Olha, nós vamos ficar esse tempo aqui, você vai poder fazer o que você quiser, ir para onde você quiser com a gente, e amanhã nós estamos de volta para continuar, até quando saciar a sua gama, a sua necessidade de informação. Durante essa semana que nós vamos fazer isso. Durante uma semana inteira eles fizeram isso. Então, o que acontecia? Chegavam lá, falavam com os seres respondiam a pergunta, e Sisto anotando tudo, fotografando, fazendo o que um jornalista faz, né? Depois, aquelas passagens que ele conta no livro de ter ido no Monte Gólgota com um militar, com a câmera, e filmou tudo, mesmo passando num túnel do tempo, ele usou uma câmera das nossas
da nossa época para registrar. E a história é muito longa, mas ele fez todos esses registros. E ele, quando cessou esse período de informações, ele estava com uma quantidade de informações que dava para escrever muitos livros. E os registros? Cadê? É com ele, óbvio. E ele está soltando a conta-gotas no livro O Cavalo de Troia. O mais surpreendente, o Sisto ficou muito feliz, falou, puxa, agora a coisa vai, porque o JJ Benítez saiu daqui afoito, vai revelar para o mundo inteiro, o planeta agora vai ser outro, vai ser uma revolução, vamos nos preparar, vai ser o fim do mundo, quanta coisa que ele está levando, minha nossa! O Sisto espera até hoje essas informações serem difundidas. JJ divulgou todas essas informações exatamente como ele recebeu e publicou no jornal onde ele trabalhava. Ficou para ele essas informações. Ele não deu para a empresa, ele passou outra informação para a empresa. Para a empresa jornalística, ele passou de que ele encontrou um louco que sofria de esquizofrenia e achava que tinha contato. Então ele chegou para a empresa, Passou um pano. contou outra história. E aquela pilha de informações que ele tinha, as fotos e tudo mais, ficou só para ele. Ele converteu aquilo em conta-gotas de informações que ele libera através do livro dele. Aquele livro, ele não pode falar exatamente a verdade porque existem forças religiosas, militares, etc., que proíbem a liberação da verdade precisa. Mas, se você dividir por 2 o que é contado no livro, você vai encontrar muita verdade. Foi no livro, por exemplo, que ele revelou que no Monte Gólgota, quando Jesus foi ascendido após a morte, a escuridão que aconteceu na cidade não foi simples. Foi uma grande nave-mãe que cobriu a cidade e cobriu e impediu a entrada dos raios solares. Fez uma sombra, né? E depois, ela, com a saída dela, segundo o que ele conta no livro, aí o sol novamente brilhou. Mas você veja que as coisas, a verdade, ela vem sendo colocada à tona aos poucos e você vai juntando as pecinhas uma com a outra. A gente, somado esse fato com JJ Benítez, o que nós vimos no Pico de Jaraguá, o que nós vivemos em outras situações, as criaturas que nós já vimos, deixa, pelo menos para mim, para as pessoas que fazem parte do grupo que tiveram acesso, a certeza, a convicção daquilo que nós fazemos e da informação que nós carregamos. E por que o governo não fala a verdade? Não nos fala a verdade? Existe a força militar, econômica, religiosa. Caos? Não é caos, é poder. Poder. O que faz os seres humanos, qualquer dele, o ser humano, o menor que seja, o maior, Poder. é o poder. Nós gostamos de ter poder e influência sobre nossos amigos, filhos, nossos funcionários. Imagine de uma população de bilhões de pessoas. Então, você deixar essas populações livres do seu domínio, elas sabedoras que elas não precisam de ninguém, não precisam de militar, não precisam de religioso para mostrar o caminho, não precisa de economista, não precisa de político, não precisa de ninguém, precisa só dele e de uma conexão com esses seres, esse universo todo que existe à nossa disposição e mais nada. E a conexão plena com o único líder desse universo, né, que é o Criador, que é Deus. Isso é muito caro para quem detém o poder, né, para deixar isso voar. As pessoas não largam dinheiro, imagina, vão largar o poder. Então, essas 4 paredes, elas vão desmoronar, elas têm que desmoronar. E essas 4 paredes são os obstáculos para que se acesse essa gama de informação e essa realidade. O religioso,
jamais ele vai contar alguma coisa que permita com que as ovelhas dele se debandem, não dependam mais dele. As ovelhas, por ele, têm que depender dele e têm que seguir a ele. Assim é o político. O colégio eleitoral jamais pode ficar sem depender do político, daquele político. O político não vai ser nada sem o colégio eleitoral. E assim por diante, né? Então, é uma questão meramente consciencial. E aí tem outras esferas, outras camadas do âmbito religioso também, que são um pouco mais profundas e perigosas. Essas mesmas não vão deixar nunca, né? Que dominam nas sombras as pessoas, que escravizam, né? E a escravidão não é só física, a escravidão é mental também, e econômica, e assim por diante. Então, nós corremos o risco de avançarmos nessa escravidão ao ponto de não ter mais volta e nem mais saída. Vamos ser sempre, eternamente escravos. Só que o Criador não nos fez para sermos escravos. Nos fez para evoluir, assim como estamos evoluindo, né? Nós éramos primatas. Primatas no sentido de não ter cérebro, não primatas de macaco. Eu usei a palavra até errada, mas nós éramos seres evoluídos e agora estamos evoluindo um pouquinho, né? Já aprendemos a falar, a comer, né? Antes a gente comia sem garfo, a gente come com garfo, né? Não estou falando nem de consciência, porque consciência não temos ainda. Não. Nos vestimos, tem uma roupinha, passamos uma roupinha. Antes nós usávamos pele de animal. Já evoluímos nesse sentido. Você acredita na teoria que falam que eles colocaram inteligência no primata, nós, né? Pra servir de peão? Pra carregar materiais pra eles, fazer serviço pra eles? Essa foi a ideia inicial. Inclusive, é o que Zecaria Sitchin provou, né? Ele não é que provou. Ele mostrou que a história registrada, arqueologicamente falando, a história traduzida dos museus e os achados e os hieróglifos desses achados, diz isso, que nós fomos criados pelos Anunnakis, que são aqueles seres que vieram do céu. Anunnaki é aquele que veio do céu. Para esse sentido, eles precisavam de mão de obra para trabalhar em minerações, como a que existe aqui no nosso planeta, porque aqui tem bastante ouro, assim, nesse e em outros. E eles criaram seres parecidos com um deles em laboratório, montou, né, a perninha aqui, o bracinho ali, esse vai falar, ele vai pensar, eu vou colocar um negocinho aqui, uma maquininha de carne, um robô de carne, para fazer o trabalho para eles. Isso está contado nas minúcias no livro 12º Planeta do UFO-arqueólogo Zecaria Sitchin. Mas na sua opinião, por que eles nos criaram? Para trabalhar. Para trabalhar. Mão de obra. Exatamente. A princípio, A né? princípio. Aí depois se perdeu a coisa, verificaram que a evolução acontecia, e o controle por causa da proliferação, porque também teve um negócio bagunçado. Não é porque eles são seres diferentes que eles são perfeitos na totalidade. Eles são mais que a gente, mas não são perfeitos na totalidade. Você lembra que existe uma mistura dos gigantes com os homens? Tem histórias de pessoas enormes. Então, os deuses são os chamados deuses, né? Que são os moradores desse planeta, que é o tal do Nibiru. O planeta tem não lembro se é 1000 vezes, 100 vezes o tamanho da Terra. E prescreve uma rota contrária, uma órbita contrária à nossa. Nós nos encontramos no universo de 3.000 em 3.000 anos. E o campo magnético deles é tão grande, por ser 100 vezes maior que o nosso, maior que tem mais força que o nosso, ele inverte o nosso. Então, a cada 3.000 em 3.000 anos, nós sofremos uma inversão dos polos, por isso que destroem todo o planeta. E essa mistura, essa miscigenação, começou a gerar essa espécie que vos fala. Aí começou a bagunça. E agora voltando um pouco pro começo. Conta um pouco das aparições que você viu. Aparições dos seres, presencialmente. O primeiro deles foi o tal do lobisomem. Lobisomem. Lobisomem é a forma de contar como é, porque não foi um lobisomem. Se fosse um lobisomem mesmo, não estava aqui, né? Tinha virado espetinho.
Mas eu tinha uns 13, 14 anos, lá no Pico do Jaraguá, eu saía à noite, dentro da... Nós morávamos numa chácara, eram caseiros lá. A minha família era caseira da chácara e a proprietária da chácara fez um bolo e pediu para que eu viesse buscar. Gritou da janela, vim buscar um bolo aqui que eu fiz para vocês. Eu saí da minha casa, dei a volta na casa dela, fui lá na cozinha, peguei e quando eu estava voltando, contornando a casa para chegar até a minha, existe uma relação, um pequeno corredor, porque é a da casa sede e a casa do caseiro. E eu fui paralisado naquele momento. Eu não consegui me mover, eu travei. Fiquei assim paralisado. Nossa, não consigo puxar meu pé, não consigo andar. E de repente, à minha frente, eu tive muita dúvida. Antes isso tinha sido um sonho, tamanho pavor. Mas eu lembro com tantos detalhes. É a única coisa que não sai da minha cabeça até hoje isso. Porque foi realmente horrível e uma experiência. Não, assim, se fosse muito horrível, eu tinha ficado traumatizado. Mas o trauma foi, acredito que controlado, talvez, né? Eu vi na minha frente algo escuro que foi se aproximando. Não tinha os olhos totalmente vermelhos. Eram vermelhos, não brilhantes, mas vermelho comum. Aquela criatura, aquele homem, com o focinho protuberante, a dentição igual a de um lobo, né? Um cachorro, mas ela estava proeminente. Os olhos vermelhos, a orelha pontuda, o corpo todo peludo, aquele pelo praticamente brilhante, tão escuro e tão negro. Apesar que o cachorro, né? O cachorro de cor preta, ele tem esse certo brilho, né? Na pelagem. Ele possuía, só que ele ficava em pé, era muito mais alto que eu, e ele ficou me fitando, ele chegou a cerca de 30 centímetros de mim, e ficou me olhando. Só isso. E eu paralisado, falei, eu tinha que sair daqui, mas eu queria sair, fazer toda a força, até transpirava, mas não me movia. O que ele fez com ele me olhar é que ele me hipnotizou. É isso que acontece, né? Aí não sabe mais o que aconteceu. Não, eu sei, eu estava apenas paralisado. Ele me lançou um comando para eu ficar paralisado, eu fiquei paralisado. Ele ficou olhando para mim, fitando. Eu não sei o que ele estava fazendo, ele ficou apenas olhando. Como foi aumentando meu desespero, ele começou a se afastar devagar. Conforme ele ia se afastando, eu ia ganhando movimento. Quando ele desapareceu, eu me soltei. Aí eu fui para casa e fui falar para minha mãe. Minha mãe, lógico, não acreditou. E eu fiquei com isso até hoje. Essa chácara existe até hoje. Ela fica no Parque Estadual do Jaraguá. É uma chácara que faz parte do perímetro indígena, né? Tem muita propriedade lá, tem muitas casas, É enorme. Né? E mais uma vez no Pico do Jaraguá. Outra vez no Pico do Jaraguá, eu vi aquela criatura que dentro da mata, aí não deu para ver o rosto, mas eu vi uma dupla, estava dentro da mata com uma amiga, que nós fazíamos um trabalho voluntário lá de socorristas. E eu vi duas pessoas vindo com uma capa igual daqueles espadachins, sabe? Muito grande, uma gola bem grande, assim, é uma mistura de espadachim com Drácula. Uma capa em volta do corpo, ela estava esvoaçando, eles vinham andando rápido. E um chapéu muito grande, com a aba bem grande caída aqui na face, que cobria o rosto. Aí eu virei pra falar com a minha amiga e falei, você tá vendo aquelas duas pessoas subindo aqui? Que coisa absurda. Quando eu olhei de novo, a pessoa não estava mais, né? O outro foi em São Pedro. O ano eu não lembro, mais ou menos, mas fomos fazer uma vigília para detectar a ação de um chupa-cabra que estava matando e destruindo alguns animais numa chácara lá de uma amiga nossa, membro do nosso grupo, né? O chupa-cabra pegou, pra você ter uma ideia, 2 Rottweilers. Rottweiler sabe que é um cachorro bastante grande, né? Deu uma mordida em cada um dos pescoços que só restou um filete de pele que ligava a cabeça ao corpo. O resto do pescoço ele arrancou com uma dentada só. E exalou todo o sangue do corpo do animal.
Os veterinários não encontraram nada. Falaram, como é que alguém pode dar uma mordida, algum animal consegue dar uma mordida em outro animal e arrancar um naco de carne assim rápido e ficar nessa situação? Inclusive, ele acometeu uma família de cachorros. Tinha uma cadela, estava grávida, tinha 8 filhotinhos. Essa mulher, essa senhora deixou na chácara, depois desses acontecidos, deixou essa cadela numa casinha, porque ela pariu naquele dia, e deixou os 8 filhotes ali. Na manhã seguinte, ela não encontrou nem a cadela e nem os filhotes. Achou a pele da face de um dos filhotes. Eu tenho a foto, eu peguei na mão, ela mostrou, trouxe para nós. Algo recortou essa face do animal, tirou com precisão, até a pálpebra saiu. Se você abre essa pele do seu corpo ou do animal, quando você puxa, a pálpebra ela se rasga e fica na face, e você traz só o buraco dos olhos. Quando foi extraído isso, ele conseguiu extrair a pálpebra do animal, do filhote. E veio até alguns dentinhos também saiu junto com a face. Eu não sei que tecnologia pode ser essa, mas também não descarto que de repente possa ser um humano maluco que tenha um equipamento preciso que faça isso. Mas até então, os fatos levavam a se consorciar com os relatos de vizinho que viram o lobisomem, que é justamente o chupa-cabra. Muitos avistamentos dos locais onde se passavam evidências de ataque do chupa-cabra, os avistamentos que se tinham eram de lobisomem, de uma criatura peluda. Igual um lobisomem com dente proeminente, etc., nos mesmos locais. Então, e também outros relatos no interior que a gente teve consorciam uma coisa com a outra. Já tem relatos de chupa-cabra totalmente diferente, com asa, etc. Mas a maioria dos casos era da aparição do lobisomem. E isso tudo nos chamou, né, para fazer uma vigília ali naquela casa, naquela região, para verificar se a gente encontrava algum indício. Nós fizemos a vigília, não encontramos nada e fomos nos retirar, dormir. Eu estava dormindo no quarto naquela noite, depois a vigília, e de repente a porta ficou entreaberta, eu dormindo, de repente eu sinto uma presença na porta. Você tem você está num ambiente e de repente entra uma pessoa e você está de costas, ou mesmo se tiver de olho fechado, você sente a presença. A pessoa se abre para poder identificar o que está acontecendo. No meu caso, eu abri o olho para verificar quem que estava na porta. Quando eu percebo, está ali um elemento de mais ou menos 2 metros de altura, na mesma altura do batente da porta, e era um louva-a-Deus. Eu ia me cagar todo. Olha, ele era verde da cor do logo. Mas ele não é do nosso grupo, não. Não é do Geek, não. E ele estava olhando para mim. Eu nunca, não conhecia até então essa figura do insetoide, do louva-a-Deus. Mas era uma pessoa ereta, só que com a face de um louva-a-Deus, os braços de um louva-a-Deus. Não era um inseto, era uma pessoa. Um formato de... uma pessoa com essa condição. Né? Não era, você viu, um inseto comprido, não era um inseto em si, era uma mistura entre um inseto e um homem. Era um insetoide. Muitos anos depois é que apareceram algumas pessoas que já que testemunharam, que disseram que também viram. E aí que eu fui conhecer essa espécie, essa raça dos insetoides. Eles são criaturas que trabalham junto com os Greys, os Dracos, os reptilianos. Eles fazem experiências e me disseram que eu tive até uma certa sorte, porque eu podia ter sido acometido por eles e ter passado por uma experiência de dissecação, né, por parte deles, sem a menor dó, né? Até, né, você vê se hoje essa situação entre Israel e Palestina, se nós humanos não temos nenhuma dó pelo outro ser humano, imagina uma criatura que não tem nada a ver conosco,
a relação ou a dó ou o critério que ele ia ter na curiosidade dela de abrir, de descobrir do que somos feitos, ele abriria o cérebro como os nazistas fizeram, etc. Mas eu tive muita sorte, agradeço a Deus essa experiência. E tem muitas outras. No Rio de Janeiro, nós fomos fazer um trabalho no Projac da Rede Globo. De noite, quando nós estávamos no apartamento, nós éramos de São Paulo, levamos uma equipe de trabalho para lá e de noite, quando nós fomos dormir, antes de dormir, nós estávamos sentados na sala do apartamento. Uma bola amarela apareceu no meio da sala, ampliou-se um pouco essa bola se transformou num leão de fogo, uma espécie de gárgula. E ele veio para mim, passou por mim. Eu senti aquela coisa como se fosse um lençol passando por mim. Eu não entendi nada, ela não passou mensagem nenhuma. Eu nunca conversei com essas criaturas, só vi. A outra vez e a última vez, as duas últimas vezes foram com um reptiliano. Ele passou na frente da minha casa e o outro entrou no meu quarto e mais uma vez ficou me olhando, o meu olhar assim, tanto quanto apavorado, e depois foi embora. Mas que eu me lembre são essas as passagens principais do que diz respeito a criaturas que eu já me vi. Quanto a naves e luzes, etc., isso aí são milhares, né? Isso não tenha dúvida. Todo mundo que mora em Pirituba, acho que não tem um que não tenha visto o que a gente já viu. E por que as pessoas não olham pro céu? Bom, por conta dessa dominação, né? Que significa preocupação com o terreno, né? O que é da terra. As pessoas têm apenas e exclusivamente o interesse nas próprias vidas e na materialidade, né? Eu não estou falando religiosamente, mas é muito assim, curioso a gente passar a vida inteira preocupado com a materialidade, com aquilo que está aqui nesse nível, se nós não vamos levar absolutamente nada. Se a qualquer momento nós vamos ser acometidos do fim, né? A qualquer momento, né? Não sabemos quando, só Deus sabe. E nada daquilo que nós temos preocupação com a nossa carreira, com a nossa casa, com o nosso carro, nada disso vai com a gente, né? No entanto, é o alvo de preocupação número 1 da nossa vida. E as coisas que extrapolam isso, que são o conhecimento, as sensações, o estudo, etc., isso nós vamos levar, né? O conhecimento, as sensações, os sentimentos, nós vamos levar. Isso é deixado de lado, né? A evolução científica, por exemplo, é uma das coisas que nós vamos levar. Porque o seu conhecimento você vai levar, vai estar no seu arquivo acástico, né, de experiências, experimentações, vivências nesse planeta, nessa vida. E ao contrário, né? Nós não nos preocupamos com isso. Não nos preocupamos com nada que seja empírico, que seja intangível. Só com o tangível. Então o que eu falei no início. Parte da dominação, o controle, é a parte daquilo que veda o acesso a esse conhecimento, que é a escravidão. Isso é uma escravidão. Que você está preso em algo que você não se permite sair, né? Você chega ao ponto de não querer, porque tem pessoas que querem. Por exemplo, eu quero, estou trabalhando para isso. E esse é o sentido. Você também quer e está trabalhando para isso. Você se permite. Você estuda e você está querendo sair dessa jaula. Com certeza. Agora, as demais pessoas não. Lamentavelmente é isso. Uma curiosidade, o senhor tem tempo de serviço militar, não tem? Tenho. Passei uma experiência boa. Servi no 2º Batalhão de Guardas, aquele prédio que hoje, infelizmente, está em ruínas lá no Parque Dom Pedro. A 3ª Companhia, que é o que nós tínhamos vínculo, é aqui em Osasco, onde hoje é o 2º BPE. A gente tem uma convivência bastante grande com os oficiais, as instituições, as OMs aqui de São Paulo, mas só no âmbito do Exército, né? Mas eu sei que você pode perguntar se a gente tem alguma relação com o pessoal do Serviço Reservado, os S2. Tivemos no passado, mas de uma maneira negativa. Eles invadiram o nosso escritório, bateram em nós, etc. Nada mudou. Nada mudou.
Mas toda vez que a gente entra nesse assunto, o militar, como sempre, que é um ser estratégico, etc., ele se esguiva, né? E não fala nada, muda de assunto ou foge do local. Nós fomos fazer uma visita no Sindacta 1 em 2005 também, em maio de 2005. Junto com o pessoal da revista UFO, mais o Urandir, Fernando de Oliveira. E nós fomos por causa daquela campanha contra o acobertamento ufológico. Tinha um oficial do serviço de comunicação do Sindacta, da FAB, e eu falei para ele, ele chegou todo sorridente, né, e falando, foi muito simpático. E eu, em primeira instância, depois de ter cumprimentado ele, já falei, já perguntei para ele sobre um fato. Eu perguntei sobre a Área Especial 12, que é um prédio de 12 andares incrustado na Terra. É um laboratório secreto que a Força Aérea tem. A Força Aérea tem um laboratório secreto. Sim, como o Exército tem, como todo mundo tem. Ele virou a cara, fechou a cara e foi embora. Nem falou nem boa tarde, nem licença, nem nada. Fechou a cara, ficou bravo e foi embora. Então, Exército, Aeronáutica e as nossas... poxa, nós temos um laboratório aqui em Pinheiros, na USP, debaixo da terra. O CINEM, o Centro de Energia... o CINEM é Centro Nacional de Energia Nuclear. Tem um laboratório subterrâneo. Você já passou aqui na USP, em frente ao CINEM? Reparei. Passa lá pra você ver. Tem um laboratório subterrâneo por causa da radiação. Você passa em frente e os cabelos se arrepiam por causa da radiação. Tem tanta radiação lá que... Então, laboratório é algo comum. Subterrâneo não é algo tão assim do fim do mundo, sabe? Poxa vida. Até a rota tem túnel secreto, tem setores ali que... o túnel da rota foi turístico uma época, não sei se você sabe. O nosso batalhão também tem um túnel secreto. Ele foi cortado pelo metrô, mas tem. Hoje também está em ruínas, né? Então essa questão de usar a terra, o subterrâneo, é algo mais comum do que a gente imagina. Você sabia que existem cidades subterrâneas hoje para visitação turística? Tem. Sim. Cidades com quilômetros de extensão. Além daquela do Vietnã, que era usada para combate. Nós temos uma cidade com casas, etc., com moradias incrustadas na terra. Então é algo normal. Laboratório secreto subterrâneo é secreto e não é porque é subterrâneo que tem esse título. É porque é algo realmente normal no que diz respeito à produtividade, né, e à segurança. No interior de São Paulo não temos muitos. Inclusive ligados à USP. Bom. Para todo tipo de pesquisa, incluindo essa pesquisa nossa. Por onde, inclusive, aquele de Varginha foi levado. Foi para um desses laboratórios. E os vídeos do ET? Bom, isso é uma coisa realmente que os militares, com o apoio dos americanos, conseguem realmente esconder, porque eles possuem os meios e a pressão suficiente, inclusive a pressão física e a pressão através da pólvora, né? Eu tenho alguns relatos aqui, tem um boletim de um dos pesquisadores que esteve em Varginha, que não aparece até hoje. Nós temos os pesquisadores comuns, né? Birajara Franco, Claudio Covo, aquele nosso amigo querido, o Pacatini, e tem mais um outro que eu esqueci o nome. Mas esse outro pesquisador, até hoje ele não aparece. Mas ele, nos boletins que nos passou, que está aqui comigo, ele nos revela, ele não me autoriza a divulgar o nome dele, nem os boletins. Eu posso mostrar para você pode ver, mas ele não me autoriza nem copiar, nem comentar, falar absolutamente nada. Inclusive, ele ficou até triste comigo e ficou sem falar comigo, porque ele só ouviu uma fofoca de que talvez eu tinha passado alguma coisa para alguém. Pronto, foi o motivo para ele não falar mais comigo. Mas ele passou essas informações, inclusive que uma das testemunhas foi agredida na frente da família, mas assim, criticamente, mais ou menos nos moldes de Joyce Hasselman. Como é que é o nome dela? Joyce Hasselman.
Hoffman. Que diz ter apanhado dos kids pretos na frente de um membro da família Bolsonaro. Esse vídeo tá na internet. Você viu o estado que ela ficou? Ela quebrou a espinha, a coluna, segundo ela, né? Ficou com o olho roxo, toda destruída. Que os kids pretos que fizeram isso com ela, a mando da família Bolsonaro. E essa agressão para uma das testemunhas, no caso Varginha, aconteceu também, só que na frente da família. E esses agentes do exército ameaçaram a família. Falaram, se vocês contarem, a agressão aqui não vai ficar só na agressão, não. Vocês vão todos pro ralo. Então, através de ameaças, inclusive ameaças a outros, olha, você pode, de repente, ser atropelado aí, se você abrir sua boca. Então, é muito grave, é muito sério. E para a população civil, é muito fácil você causar medo e com esse medo você controlar a informação, né? Ninguém vai falar, mas os fatos estão aí e as testemunhas estão aí. Inclusive, um dos médicos que operou não, analisou a criatura, está hoje na política até hoje lá em Varginha. Um dos vereadores que a gente teve acesso, que foi presidente da Câmara de Varginha, revelou isso, né? E um desses vereadores, que é médico, revelou para eles numa conversa informal que botou a mão na criatura. Essa criatura, você lembra a história? Que ele foi no... E milhares de vídeos de história. Então, nós vivenciamos fatos. Olha, só o caso Irangê Holanda, que eu acabei de contar, já resumiria tudo. Já, inclusive, o coronel mostrou provas, registros e algumas fotografias que estão lá nos vídeos dele, no acervo dele. Inclusive, ele foi assassinado, ou melhor, a verdade oficial é que ele se enforcou com o cordão do seu roupão na cama. É possível isso? Se enforcou na cama com o cordão do roupão. Do nada? Do nada. Após 1 semana, 3 dias após prestar uma entrevista para uma revista famosa do nosso meio. E os registros deles são muito contundentes. As coincidências, não existe coincidência, né? Os fatos, a declaração que ele fez ficou para a história. Esses fatos são inequívocos, porque além do que ele contou, existem as testemunhas. Tem uma das médicas, está na TV Globo, esse vídeo, uma das médicas que atendeu essas vítimas que tiveram o sangue extraído, as próprias vítimas que tiveram o sangue extraído do corpo, alguns moradores. Então não foi coisa do coronel, né? Ele precisaria ter, será? Ele compraria uma cidade inteira para ele, 30 anos depois, na televisão, falar da pesquisa, ele ia ganhar o quê? Que lógica tem nisso, né? E o próprio caso Varginha, o que as pessoas iriam ganhar com toda essa história? Até hoje não se tem a comprovação nem de que sim, nem também nem de que não, né? Mas as evidências são muito fortes. Nós temos uma força contrária que impede que esse tipo de informação avance, né? Por isso, eu até acho interessante que a coisa fique assim, porque motiva as pessoas a irem atrás da resposta. Excelente. Muito bom. Galera, muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar com o Clóvis, o nosso operador. Esqueci o nome, desculpa. O Maicon. Muito obrigado, Maicon. Muito feliz de estar aqui com você, Clóvis. Obrigado pelos seus serviços. Eu que agradeço, Samuel. Fico muito feliz em estar aqui. Eu tudo rebando isso aqui toda hora. Nada, é o nosso brinde. Nosso primeiro merchan. Muito bom. Muito feliz de estar aqui com o senhor. Com você, desculpa. Muito obrigado. Fico mais feliz ainda. Canal Ufogênesis. Você que quer informação, você que busca um pouco de conhecimento. Galera, muito feliz de estar aqui, realizando essa vontade, esse sonho aqui, ó, com 30 anos. Você que quer fazer alguma coisa, você que assiste, se baseia. Às vezes você vê e fica com vontade de dar o pontapé inicial, vai pra cima. Eu com 30 anos tô tentando, tô aqui muito feliz com o Clóvis. Graças a ele, tomei também essa iniciativa de estar vendo o vídeo, de querer passar conhecimento, trocar conhecimento. Obrigado pela nossa sede aqui. Obrigado ao nosso operador. Consideração final?
Eles existem? Com toda e absoluta certeza. Um grande abraço a todos. Obrigado você pelo espaço. Fico muito feliz e continuamos à disposição. E vamos fazer de novo um imersivo. Bom, muito Um bom. imersivo. Vamos, o dia inteiro. Muito Pra bom, aprofundar mais. sem dúvida. Estamos, né, à disposição. Galera, muito obrigado. Pirituba Geek, se inscreve no canal. Tô muito feliz por estar aqui. E se inscreve no canal, demorou? Tamo junto.